No momento em que no Brasil todas as decisões políticas que estão sendo tomadas após o impeachment da Dilma são muito claramente determinadas pelo que chamam de mercado, o próprio futuro possível presidente do Brasil, Rodrigo Maia, disse: sempre tomarei minhas decisões baseado no mercado. Ou seja, o povo fica de fora, o povo não conta, a classe trabalhadora não entra nas contas do governo golpista. Quem determina é o mercado, a indústria, o comércio. E no momento que o Brasil passa por esta fase, é bom relembrar que sempre foi assim. Sempre na história do Brasil, talvez com raríssimas exceções, os movimentos vitoriosos, os movimentos que mobilizaram grandes massas, partiram sobretudo do movimento de mercado. É bom relembrar que não é a primeira vez na história do Brasil que o mercado é quem comanda as mudanças políticas, sociais e econômicas do país. Hoje, 9 de julho, é uma data para ser lembrada como uma data heróica para o povo paulista, que é a data em que eclodiu a Guerra Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vale lembrar um pouco antes como eram os fatos. Até 1930, São Paulo e Minas faziam a política do café com leite. Revezavam-se no poder. Ora, um mandato presidencial pertencia a Minas, ora pertencia a São Paulo. Até que o Washington Luiz Paulista resolveu, em 1930, romper com esta aliança e elegeu Júlio Prestes Paulista. Deveria de ser um mineiro, talvez Antônio Carlos, mas elegeu Júlio Prestes Paulista para presidente de São Paulo. Com isso não concordaram os tenentes do Rio Grande do Sul, levantaram-se em armas no Rio Grande do Sul, tendo sob o comando de Getúlio Vargas, e com um golpe militar no Rio de Janeiro, depuseram o presidente Washington Luiz e Vargas marchou direto para o Rio de Janeiro, deixando de fora por completo a oligarquia paulista de fora do poder. O movimento de Vargas não representava um anseio popular, ele representava uma mudança na economia do país. A industrialização, a modernização do Brasil, o voto feminino, muitas medidas modernizadoras que o país, que já se industrializava, exigia já em 1930. A oligarquia paulista, fora do poder, começou a conspirar contra o governo Vargas, contra o governo golpista, contra a chamada Revolução de 1930 de Getúlio Vargas. Sobretudo porque Vargas nomeou interventores em todos os estados brasileiros e para São Paulo mandou um interventor que não era paulista e São Paulo perdeu sua hegemonia e sua autonomia. Os embates de rua entre getulistas e paulistanos e paulistas acabaram provocando 4 mortes imediatas de 4 jovens cujas iniciais eram MMDC. E que passou a ser o nome de um movimento clandestino de conspiração contra Vargas, o MMDC. Como sempre, os jovens foram sacrificados na rua pela oligarquia. Como sempre, os jovens, no ímpeto do sanguíneo, da vontade de liberdade, de mudança, é que foram sacrificados nas ruas. E o MMDC acaba, em 9 de julho de 1932, eclodindo a revolução, a chamada Revolução da Oligarquia Paulista contra o golpismo de Getúlio Vargas. O brio paulista, o orgulho, a coragem paulista, que deve ser sempre lembrada com muito orgulho por todos nós brasileiros, se levanta em armas contra o governo federal do Rio de Janeiro, esperando a adesão de vários estados, esperando a adesão de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul. O único estado que apoia esse levante paulista é Mato Grosso do Sul, que muda de nome, passa a se chamar estado de Maracaju. Minas saiu fora, Rio Grande saiu fora, São Paulo não teve apoio de mais nenhum estado. Getúlio mexeu seus pauzinhos, fez sua conciliação de classe, prometeu mundos e fundos, e São Paulo ficou sozinha, lutando em várias frentes nas fronteiras, nas divisas do seu estado. 40 mil paulistas contra 100 mil tropas federais. Foram meses de luta sangrenta. A massa paulista mobilizada, claro, com seus brios, com seu orgulho,
a oligarquia paulistana usando de todos os meios para dizer que aquilo era uma luta legítima pela Constituição, porque Vargas havia prometido em 1930 uma Constituição. Mas, na verdade, o que a elite paulista queria era participação no novo governo. Então queria ficar de fora das negociações. E para isso mobilizou a massa. Da mesma forma como a massa foi mobilizada no impeachment de Dilma, pela Fiesp, pelos empresários e por muitos outros, para atender aos interesses do mercado. E que agora se veem traídos e não sabem onde enfiar as panelas. Derrotada a chamada Revolução Constitucionalista de 32 de São Paulo, Vargas nomeia o interventor paulista para São Paulo. Em 1933, Vargas convoca eleições, afinal, e em 1934 estabelece uma nova Constituição para o Brasil, já que a que vigia antes era de 1891 ainda. Em parte, as reivindicações paulistas foram atendidas. O movimento foi derrotado, mas essas vitórias foram conquistadas. Mas o que eu chamo a atenção, ao festejar essa data de hoje com muito brilho, com muito orgulho pelo povo paulista, por aquela massa que sacrificou sua vida acreditando numa promessa de liberdade, acreditando numa luta contra a injustiça, contra a ditadura de Vargas, mas que mais uma vez esta massa foi mobilizada pelas elites, pela oligarquia, pelo mercado, para defender os interesses do mercado e das oligarquias. Nunca os interesses do povo brasileiro. O povo quase nunca ou nunca é chamado a participar como autor hegemônico das decisões do país. Mas isso é só para lembrar que este momento que vivemos agora já aconteceu antes no Brasil em 32. E se olharmos na história do Brasil, vamos ver que ele já aconteceu em diversos outros momentos. Um abraço.